Oi, meus amores, estamos ao vivo para a última live. Nossa, para a última live das máscaras emocionais. Então a gente vai fazer essa última live de máscaras emocionais que faz parte do processo das 35 lives, né? Então o que a gente precisa entender? A gente já falou da máscara emocional da rejeição, que causa pra gente a fuga. A gente falou da máscara emocional do abandono, que causa pra gente a dependência. A gente falou da máscara emocional da humilhação, que causa o masoquismo, a falta de autocuidado. A gente falou da máscara emocional do controle, da traição, que causa pra gente o controle. E hoje nós vamos falar sobre a máscara emocional da injustiça, que causa pra gente rigidez. Então, a máscara emocional da injustiça vai causar a inflexibilidade, a rigidez. Aquelas pessoas que são extremamente rígidas com elas mesmas, que acreditam que só elas estão certas, que elas não conseguem flexibilizar nem as suas ações e nem a sua comunicação. São pessoas que normalmente passaram por muitas injustiças na vida, mas que não conseguem entender que a injustiça, ela é dentro da sua percepção. Então, o que acontece? Imagina que a Eli, que tá ali, ó, ela fala algo de mim e eu considero isso uma injustiça. Eu considero isso uma injustiça, primeiro, porque ela falou algo de mim que não faz sentido, então isso é uma injustiça para mim. Só que eu quero controlar o que ela fala. Então, a injustiça, ela tá junto com o controle, ela tá junto com a rejeição, ela tá junto com todas as outras máscaras emocionais. E a gente precisa entender que o que é justo para mim não é justo pro outro. Então, justiça, ela, né, tem o termo... Li, procura pra mim depois, por favor, o que é justiça no dicionário? A justiça, a injustiça faz com que a gente se torne rígida. E se você parar pra pensar, todos nós somos rígidas em algum momento da nossa vida. Em alguma vertente, a gente acaba sendo extremamente rígida com nós mesmos. Então, a gente pega o chicotinho e fica lá, ó, batendo. Por quê? Porque a gente não consegue muitas vezes flexibilizar os nossos pensamentos. Mas quem não consegue flexibilizar os pensamentos também não consegue flexibilizar em comportamento. Então se bate, se critica, se cobra demais. Justiça no dicionário: qualidade do que está em conformidade com o que é de direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. O reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Presta atenção, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Então a justiça é um controle sobre algo. Mas a gente controla o outro? Não, a gente só pode controlar nós mesmos. Então, quando a gente controla nós mesmos, a gente evita a traição. Lembra que a gente falou disso? Se a gente evita a traição controlando, a gente é injusto com a gente o tempo todo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e começar a entender aonde eu consigo flexibilizar. Então eu vou dar um exemplo, porque a Eli tá aqui do meu lado, então eu posso falar sobre ela hoje. Quando eu conheci a Eli, ela é extremamente perfeccionista. Extremamente rígida. Mas por que ela era assim? Porque ela sofreu muitas injustiças na vida dela, dentro da percepção dela. Então, quando hoje ela se pega controlando coisas que ela não controla e ela começa a entrar num descontrole emocional por falta de controle do que ela não controla, ela consegue perceber. E agora ela tem a escolha de mudar para não ser injusta com ela mesma, porque senão ela entra num ciclo vicioso de raiva, de crítica, de cobrança excessiva. Ela acaba falando coisas que ela não queria falar, ela acaba fazendo coisas que ela não queria fazer, e daí ela se critica e se cobra cada vez mais. Não é isso, Eli? Sim, senhora. Sim, senhora. Tá vendo? Então é muito importante a gente entender isso. Quando a menina falou pra mim que eu era antiética, que eu tava agindo fora, né, das conformidades, isso eu poderia considerar como injustiça, mas na verdade não é, porque ela falou aquilo que faz sentido pra ela e não pra mim. Então eu não controlo o que o outro fala, eu não controlo o que o outro faz, mas eu consigo administrar aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Entende, gente? Então a máscara emocional da injustiça traz pra gente uma rigidez. Então a partir de hoje, quando vocês encontrarem pessoas que não conseguem flexibilizar comportamentos de comunicação, vocês vão lembrar na hora que isso é injustiças que ela viveu por não
aceitar e não entender o comportamento do outro. Então, a injustiça, ela é uma percepção das coisas que acontecem dentro da sua história, dentro da sua vida. Então, a última máscara emocional foi feita, eu vou falar mais sobre isso mais vezes, mas é importante a gente entender que tudo depende da sua percepção, tudo depende do seu ponto de vista. Então, o que é justo pra mim não é justo pra você normalmente, né? Então, pessoas, por exemplo, que morrem de fome, não é justo eu ter um saco de arroz no meu armário. Mas pra mim é justo ter um saco de arroz no meu armário, entende? É um exemplo bem chulo, mas só pra vocês entenderem que a injustiça vai muito da sua percepção. Então é muito importante a gente entender que a gente não controla o outro, que a gente não controla o universo e que a gente pode entender as coisas que acontecem na nossa vida pra poder aceitar aquilo. Porque a aceitação é o nível mais elevado que a gente tem. Então, para eu aceitar algo, antes eu preciso entender, antes eu preciso fazer com que isso faça sentido na minha vida, para que eu seja congruente com essa situação e aí sim eu aceite as coisas como elas são. Certo, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Nós estamos acabando o ciclo de 35 lives e vamos que a gente não pode parar. Tchau!